Boa noite a todos. Eu, né? Muito emocionado, apertei aqui. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. A energia é como se eu estivesse num jardim florido, se eu pudesse plasmar assim um bosque de laranjeiras, todas aquelas flores cheirosas. E que a paz do Cristo, de Jesus, esteja conosco, que Ele é o nosso foco, Ele é a luz do nosso espírito. Nós vamos falar hoje, é um tema gostoso de falar de meditação, de espiritismo, é assim, nós temos muito conteúdo para falar, mas o nosso objetivo é que nesses 40 minutos, mais ou menos, que a gente vai estar aqui junto, é que a gente possa usar essa reflexão e a gente tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Não é para a gente ficar aqui confabulando muito. Vamos ver se o nosso amiguinho funciona aqui. Às vezes ele funciona, às vezes não. Olha, funcionou. Então, esse é o que é o nosso plano, tá? Quando a gente fala de meditação e espiritismo como as ferramentas, né? As ferramentas de equilíbrio e de harmonia, a gente vai tentar falar aqui de qual é o guia certo. Vocês até sabem de quem é o guia certo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Necessidades do presente e do futuro. E aí a gente traz algumas referências da nossa doutrina espírita. Nós convidamos aqui também a nossa irmã Cristiane Carmo, ela está ali, sentadinha ali, eu vou convidá-la depois para ela falar rapidamente sobre meditação. Nós implementamos, há mais ou menos 5 meses atrás, nós implementamos aqui nas quintas-feiras, a última quinta-feira do mês, um programa, diferente, né? Hoje a gente o nosso formato é mais palestra, um pouco de estudo, um pouco de compartilhar um pouco de alguma experiência que a gente tem nisso, mas na última quinta-feira de todo mês, acho que esse mês não vai ter, porque vai coincidir que o centro vai estar fechado, né? Não, na última quinta-feira. Nós fazemos uma meditação, um trabalho de meditação mesmo. A gente fala só um pouquinho e faz a meditação, a gente faz um pouco dessas que a gente faz aqui também curtinho, essas vibrações gostosas, harmoniosas, a gente faz para que a gente coloque isso como uma parte da nossa prática do dia a dia. E a gente tem que lembrar que o passado, a gente não tem mais alcance sobre ele. O futuro não aconteceu, o presente é agora. Então, a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente fala da palavra meditação, isso aqui é a definição do dicionário, tá? E olha só como meditação ela é uma ferramenta do espiritismo. Não é que existe espiritismo, magnetismo, meditação. Eles estão todos conectados. Mas só para vocês terem uma ideia de como está até no dicionário, o que significa meditação, né? Ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Em termos de religião, exercício espiritual que prepara para a contemplação. Contemplação do quê? De quem? Do superior, né? Contemplar aquilo, o que merece contemplação, aquilo que está acima de nós, que é muito mais superior do que nós, né? Também, prática... melhorou o som, aí fez uma... Prática de concentração mental que se propõe a levar, através de uma sucessão de estágios, a liberação espiritual dos laços do mundo material. Está ficando cada vez mais próxima do... Olha só, a liberação espiritual dos laços do mundo material. É hora da gente ficar zen, desligar, né? E também, por extensão, hábito de pensar com bons fluidos. E a origem da palavra vem do latim, né? Etimologia, meditalio.
ação de meditar, de refletir, preparação. Quando a gente fala de meditação e a gente fala qual que é o guia certo, né? A gente não precisa... A gente hoje popularizou muito meditação com a cultura oriental, né? Especificamente no budismo, é muito, né? A meditação é muito integrante, muito parte do budismo, o hinduísmo também. Então, eles são, principalmente o hinduísmo, eles são uma civilização, eles são um povo que eles são, assim, se não for o mais antigo, um dos mais antigos. Então, nós devemos muito a essa herança de meditar. Mas, na verdade, o nosso grande mestre da meditação é Jesus. E eu trouxe aqui, vocês devem lembrar dessa passagem aqui, Jesus nos dá uma aula de moralidade, ele nos ensina a necessidade da meditação nos momentos mais difíceis. Esse aqui é um dos momentos mais difíceis para Jesus, que, na verdade, Jesus não estava preocupado com os momentos difíceis, né? Era um limão, ele fazia uma limonada. Era a oportunidade de educar o nosso espírito ainda brutalizado, o nosso espírito ainda tão... Se nós pudermos fazer uma regressão e a gente se vê no meio desse povo, né? E a gente vê o quanto que a gente vai evoluindo, mas em um estágio de nossa vida nós já estávamos mais ainda brutalizados, muito concentrados no aqui, no agora, no eu material. Então, ele está realmente numa situação muito, muito delicada. Eu acho que é até bom ler aqui, eu vou ler essa passagem para vocês aqui. Olha só, está em João, capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que ele foi fazer no Monte das Oliveiras? Meditar, ele estava em contato. Jesus, um espírito encarnado, como nós, espíritos encarnados, ele estava sujeito a todas as provações, tudo que nós experienciamos como espírito, ele também estava experienciando. Só que a ferramenta que ele usava para equilíbrio e harmonia era estar em contato com o Pai o tempo todo, para receber, para perguntar, para tirar esse peso do peito, né? Tantas emoções, tanta pressão emocional que ele sofria. Então, ele estava no Monte das Oliveiras. Voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-se-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Mas vocês podem ver os ânimos aqui, né? Acho que uma luzinha a menos talvez ajuda na... Isso, ótimo. Eles não estão conversando, eles estão gritando. Já aqui, a grande maioria não está aparecendo aqui, mas eles já estavam pegando as pedras, né? Porque o que manda a lei é apedrejar a pessoa que foi apanhada nesse ato. Tu, pois, né? E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que fazia Jesus? Ele estava só escrevendo com o dedo na terra? Olha só a pressão que ele está. E olha só, fisicamente, ele está no nível, não dos acusadores, do acusado. E eles estão tentando Jesus, mas estão tentando com uma justificativa muito forte, porque ele é um rabino. Um rabino
ele não só conhece as leis, né, a lei de Moisés, mas como ele é um mestre que tem que praticar essas leis. E realmente, na lei está escrito no Pentateuco, que se for realmente apanhado em adultério, deve ser apedrejado, que eles chamam de lapidado, né? E tu que dizes? Então, eles estão colocando em questão, colocando em prova a autoridade dele, está colocando em prova se ele realmente é o que diz que é, e que situação delicada, né? E Jesus não... É como se ele se colocasse assim numa bolha, e toda essa pressão, e eles gritando, e a ira, a revolta, o repúdio, e ele está lá escrevendo na areia. Mas nós, agora que já temos um pouquinho de conhecimento, essa meditação, esse exercício dele, ele está conectado diretamente com o Pai. Ele e nós precisamos daquele momento da gente step back, né? Um passo para trás. Esfriar esses ânimos, esta austeridade, para que a verdade venha. E que as palavras certas saiam da boca. E que a emoção correta possa ser projetada. E que o ensinamento, no caso dele, o mestre, venha a ter efeito. Está conosco até hoje. Para complementar. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí a coisa ficou mais complicada, né? Aí se olharam, né? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, de onde estão aqueles que te acusavam? E ela disse: já não estão mais aqui, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Ele aproveita esse ensinamento de trazer a verdade, porque pecado, nós sabemos que a palavra pecado significa erro, falhar o alvo, errar, né? Existe uma concepção muito religiosa em cima do pecado, mas simplesmente é nós errarmos. E ele traz a todos que ninguém é perfeito para exigir a perfeição do outro, quiçá ser juiz e executador, está certo? Executor, obrigado. Também a Lívia não é a única que está com o português prejudicado. E o que acontece ninguém ali tinha vontade ou espírito para perdoar essa mulher, mas eles estavam usando um preceito, um princípio da lei para justificar aquela ação. Que, na verdade, esse apedrejamento é aquele julgamento que se nós nos colocarmos no lugar deles, né, é o julgamento que a gente faz todos os dias contra as pessoas que nós achamos que adulteraram, a gente usar o termo adultério de forma mais genérica, né? Adulterar o que a gente acha que é certo, né? Porque adulterar significa a gente modificar, a gente estragar, a gente desonrar, a gente trair. Então, todo aquele que trai, que é contra aqueles nossos princípios, necessariamente se tornam nossos inimigos. Mas o que Jesus combateu e combate, e nós buscamos, né? Porque nós temos muito isso do orgulho e do egoísmo dentro da gente. E a hipocrisia é esse nosso grande inimigo. Mora dentro da gente.
Hipocrisia é um nome que a gente dá ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa falta de perdão, à nossa falta de benevolência. E é esse mesmo orgulho, esse mesmo egoísmo que nos faz tomar atitudes que, depois que elas são tomadas, fica muito difícil, fica traumático para a gente voltar atrás. Mas, dentro do amor, da justiça divina, nós temos uma coisa muito mais forte que a hipocrisia. Porque o amor, ele não tem barreiras. Não existe perdão sem amor e não existe amor sem perdão. E perdoar significa, antes de nós atirarmos a nossa primeira pedra mental, emocional, que nós pensemos, que nós reflitamos, que nós consideremos, que nós entramos dentro da nossa alma e falamos: será que realmente eu estou em condição de julgar? Eu estou em condição de ter essa atitude contra essa pessoa? Ou será que essa pessoa, ela errou, mas não é meu direito de atirar a pedra, de fazer o julgamento? E o bonito é que a parte educativa é que ele fala: ok, ninguém mais está te julgando. Primeiro, ele trouxe a autoridade é a verdade. É a verdade, é o perdão, é o amor. Ele colocou isso de forma muito simples. E ainda a parte educativa: ninguém mais te condena, vai, não erre mais. Esse errar mais é a nossa constante expiação, que a gente está sempre dando cabeçada e a gente volta, né? E é muito interessante que, paralelo a essa passagem do Evangelho, nós temos também a passagem do filho pródigo. Também acho que a gente precisa de cortar um pedacinho da luz, que acho que é uma pintura de Rembrandt. Fala Rembrandt em português? Rembrandt, né? E essa é a parte linda, né? Está vendo esse pai trazendo esse filho que adulterou também contra a sua honra, né? O filho pródigo, o filho que trouxe tanta desonra. E aqui nós temos o irmão mais velho, né? Que ele está em estado de cólera. Ele está em estado de hipocrisia, porque a hipocrisia, ela é esse estado que nós todos temos, que é uma máscara que nós temos várias imperfeições e a gente coloca uma máscara que nós somos perfeitos. Nós não fazemos isso por maldade, a gente faz isso naturalmente, por conta do nosso princípio, né, o nosso princípio da sobrevivência, né, trabalhar o progresso, porque se a gente ficasse o tempo todo fazendo essa autocrítica, talvez a gente mudaria o comportamento, mas a vida às vezes acontece de forma tão veloz que a gente não para fazer essa autocrítica. Mas o pai que perdoa, ele não tem esse estado de hipocrisia. Ele aproveita essa lição do filho que retorna a casa, porque existe a diferença de nós, seres imperfeitos, que nós vivemos no estado da hipocrisia, o que todos nós fazemos, e tem aquele estágio de nossas vidas em que nós agimos de forma tão ostensiva em tentar conquistar aquilo que a gente quer, no caso dele, né, a vida material, que ele queria usar a herança do pai para ele fazer a vida dele da forma que ele achava melhor. Ele rompeu com o pai, né, e ele foi e gastou o dinheiro da forma que ele achava mais interessante,
com jogos, com todo tipo de coisa, que trazia um prazer para ele, uma satisfação, que ele mesmo aprendeu que isso se acabou rapidinho, e ele estava numa situação complicada. Ele agiu ostensivamente naqueles valores que ele tinha. E ele foi recebido com perdão porque ele chegou na realização de que aquilo estava errado, não levava a lugar nenhum. Voltou o Pai, e esse é o Pai que a gente tem, que nos recebe. Enquanto nós vivemos essa dualidade do irmão que se acha que tem uma vida perfeita, que ele tem os valores morais corretos, e esse irmão que ele não merece nada. Quando que para o Pai, todos nós somos sujeitos a errar, mas ele está esperando pela gente. O que a doutrina espírita nos traz aqui para aproveitar essas duas passagens, né? No céu e inferno, quando a gente fala, né, do guia, né, esse guia, essa prática, e o que a gente pode usar dessas passagens, né, do perdão da mulher adúltera, do perdão do pai, e esse vai e não erre mais. O que a gente pode fazer? O que tem a ver o Espiritismo e a meditação com isso? Primeiro que, aqui, no capítulo, no item 4, dessa parte aqui que se chama o Código Penal da Vida Futura, é nos passado o seguinte, pelas mãos de Kardec: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada um qual o mérito das suas obras. Na sequência, no item 5º, ele diz que depende o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Isso aí nos ajuda a entender o princípio que a gente tem muito medo, né? Que a gente foi criado com aqueles princípios: se eu for bom, se eu fazer as coisas boas, eu vou para o céu, e se eu for ruim, se eu for mal, eu vou para o inferno, e a gente cresce com aquele conceito. E é tão simples, né? Não existe um lugar circunscrito. E, na verdade, a gente não precisa nem desencarnar para a gente conhecer o céu e o inferno. É verdade que a gente vê o inferno por aqui mesmo? Quantas situações infernais que a gente vê, e ao mesmo tempo, em meio a essa confusão toda, a gente vê situações que a gente tem um encontro com Deus. A natureza, a gente entrar num estado de meditação, né? Que nesse caso a oração é um estado de meditação. A gente tem o poder de fazer essa conexão com Deus, a gente pode sentir a presença dele. A gente sente a presença dele através de Jesus, a gente sente a presença dele através desses anjos guardiões, esses companheiros que vêm nos apoiar, nos ajudar. E a gente tem como ter o nosso próprio céu. Independente se o mundo lá fora está todo mundo se matando, as coisas estão muito difíceis. No Livro dos Espíritos, aqui na questão das leis morais, capítulo 6, né, da lei da destruição, questão 730, a pergunta 730, ela diz que é uma dúvida muito boa, porque quando a gente fala do futuro, a gente gosta de falar do futuro, mas a gente nunca
gosta de pensar muito da nossa morte, desencarne. Ainda é um assunto muito difícil para a gente tratar. Está correto? Ou vocês tratam disso com facilidade? É tranquilo? Na verdade, não é nem tanto por falta de conhecimento. A gente até tem um conhecimento razoável, né? A gente tem medo mesmo, a gente tem preocupação, a gente tem aquilo que é o desconhecido, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? O que a gente traz aqui de iluminação para nós? Então, a pergunta é, a questão anterior era, a destruição é necessária, a destruição do corpo, a morte é necessária para que a gente se renove, né? A reencarnação. Então, a gente vem, a gente faz, e a gente aprende, a gente faz as coisas certas, as coisas erradas, mas aí o corpo precisa se destruir para a gente voltar e fazer as coisas melhores. É a lei do progresso, é a lei também da destruição. E aí Kardec faz uma pergunta interessantíssima. Já que nós sabemos que a morte é importante e necessária para esse processo de progresso, de evolução, de purificação, por que é que nós temos, né, nós todos, temos ainda muito preconceito, muito medo sobre ela? E aí vem essa resposta incrível. Já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repetir a morte, a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Ou seja, isso fala muito do nosso consciente e do nosso inconsciente. Porque no nosso inconsciente a gente sabe que nós temos e podemos fazer muito mais. Sabe? Já está lá. Antes de nós encarnarmos, no nosso plano reencarnatório, nós já fizemos uma lista de coisas que nós gostaríamos de fazer dessa forma ou de outra forma. Então, é importante a gente entender que a gente tem essa necessidade. Outra pergunta, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A perturbação do desencarne. Quando nós desencarnamos, nós temos uma perturbação. A gente tem um estágio de, ok, para onde eu vou, o que eu vou fazer, como é que é? A gente passa por um período de adaptação, de resgate, de reinício. E a resposta é influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, como é importante, e se nós tivermos tempo, que eu gostaria de convidar a Cris para falar um pouquinho para a gente sobre a meditação em si, eu trouxe aqui um pedacinho de uma descrição de um espírito. O nome dela é Genoveva, e ela é uma aluna da nossa querida Patrícia, aquela que escreveu As Violetas na Janela. Ela escreveu um livro, O Voo da Gaivota. E ela conta como que foi o desencarne dela. E Genoveva era um espírito bom, razoável, igual nós, pessoa boa. E ela conta a experiência dela, para a gente ter uma ideia e a gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Não é no Google. Está aqui. Ok. Eu acho que a gente talvez acidentalmente apagou aqui, mas não tem problema.
Eu posso contar a história da Genoveva para vocês, não tem problema. Eu gostaria que fosse nas próprias palavras dela. Você vê aí, Rafael, deixa eu ver aqui. Nós tivemos um probleminha técnico aqui. Não tem problema. O que aconteceu com a Genoveva? Ela... Acho que eles estão procurando lá. O que aconteceu com a Genoveva? Ela estava saindo de casa e ela estava pensando em comprar umas roupas e ela estava muito... E ela fisicamente uma pessoa bem bonita. Por favor, deixa ela contar. Deixa ela falar. Vamos lá. Vemos que assim o bonito e o feio fazem parte da nossa preferência pessoal. Se conseguimos ver isto como um fato... Ok. Começa aqui. Tarará, 8. Ok. Aqui, no plano espiritual. A própria Genoveva leu sua redação para toda a classe. Desencarnei jovem, começou Genoveva. Isto não é tão jovem. 37 anos. Amava a vida, possuía lá meus problemas como todo mundo, mas estava satisfeita. Cansada, com 2 filhos adolescentes, vivia feliz no meu lar. Um dia, como fazia sempre, saía para comprar roupas. Estava indecisa entre 2 saias e, distraída, atravessei a rua quando um carro, dirigido por um jovem embriagado, me atropelou. Ele corria além do permitido e eu estava entretida. Não deu para evitar o acidente. Desencarnei no ato. Se as pessoas que viram ficaram abaladas e confusas, imagine eu. Senti-me jogada no chão e escutei meus ossos se quebrarem. Não senti dor, mas fiquei atordoada. Sentei-me com dificuldade na calçada. Não conseguia ver direito os olhos. Então, perdi os sentidos. Acordei num lugar escuro, úmido, com cheiro nada agradável. Esfreguei os olhos, tive a certeza de estar acordada. Mas onde? Vi então uma senhora a 2 metros de mim, que me observava calada. Era bem feia, estava suja, cabelos brancos espetados, achei-a horrível. Ela ficou quieta, enquanto a olhava detalhadamente. Concluí, como sempre fazia, que nem todos eram bonitos como eu. Resolvi indagar-lhe. A senhora sabe por que estou aqui neste lugar estranho? Não é estranho, respondeu ela sério. É um lugar como outro qualquer. Mas como vim parar aqui? Não me lembro. Perguntei com delicadeza, tentando ser gentil com aquela estranha mulher. Uma turma dos que andam por aqui a trouxe, disse ela após um instante de silêncio. Escutei-lhes dizerem que a encontraram sem sentidos após o acidente. Como não havia ninguém ao seu lado, pegaram-na e a deixaram aí. O acidente, exclamei, lembro-me bem, o carro daquele maluco, mas não era para eu estar no hospital? Se não tivesse morrido, acho que sim, respondeu a senhora com sua voz rouca, o que para mim naquele momento soara desagradável. O que a senhora está me dizendo? Se não tivesse morrido? Por quê? Morri? O que acha? Claro que morreu, respondeu dando um sorriso cínico. Não e não, não morri, gritei. Morreu, morreu e morreu, gritou ela mais do que eu. O carro passou em cima de você e seu corpo morreu,
Mas, como ninguém morre de fato, aqui estamos, vivas em espírito. Faz tempo que estou aqui, perguntei assustada. Um bom tempo. Estava aí deitada sem sentidos. Mas que lugar é este? Indaguei desesperada. Pelo que vê, não é muito bom, respondeu a senhora após uns minutos calada. Você não deve ter sido boa coisa, senão teria sido levada para outro lugar. Como se atreve? Falei sentida. Ora, ora, falo como quero. Você é morta, morta? Não e não. Repetia, já duvidando. Chorei muito, revoltei-me, dei murros no chão até que cansei. A mulher saiu de perto de mim. Dormi, acordei e senti-me pior. Bom, eu vou parar aqui, porque o que acontece, ela foi para um lugar no umbral, e ela ficou mais ou menos 6 meses no umbral, e depois ela foi acolhida. O problema que a gente sabe que o nosso querido André Luiz ficou 8 anos, mais ou menos, no umbral. Então, o umbral não é um lugar da gente ter medo, né? É um lugar de passagem. O que acontece é que ela foi levada para aquele lugar, e ela conta que ela ficou numa rocha, era um lugar que era um lugar não muito agradável e tal, e ela lembrou que uma vizinha dela fazia, que ela tinha ajudado muito, ela fazia muita oração por ela, e ela falava assim, e ela orava, Genoveva, pede ajuda, pede perdão, pede ajuda. E ela tinha um problema que ela não conseguia perdoar o rapaz que tinha atropelado ela. Que, na verdade, ela estava num estado mental, emocional e espiritual tão fechado que ela não conseguiu nem mesmo ser atendida para a equipe espiritual que veio atendê-la. Na verdade, a equipe que levou ela para o umbral foi uma equipe de espíritos não muito bons. Mas como ela não tinha dívidas, ela foi e eles não atormentaram ela. Ela não foi para um lugar pior que ela poderia ter ido. Mas até que ela conseguiu se libertar daquele trauma e ela não conseguia essa presença de Deus, essa sensação de amor, de humildade, porque ela era uma pessoa ainda bem materializada, bem materialista, e ela estava com dificuldade de se prender, mas ela teve sucesso nisso. Eu só trouxe isso para a gente lembrar, olha só a situação dela, foi um momento de distração. A nossa distração é mental, é emocional. A gente chama de distração, mas pode ser um distúrbio, pode ser uma preocupação, e pode ser várias coisas. O nosso estado mental é como nós agimos. Os nossos pensamentos eles se transformam em atitudes, em ações. E a gente tem que ter muito cuidado no orar e vigiar, a gente nunca sabe. Coincidentemente, quando a Lívia me pediu para fazer essa palestra hoje, que é dia 9 de dezembro, há 3 anos, eu tive uma situação também assim de desencarne. E graças a Deus, eu pude ser atendido e tive sucesso no meu resgate, na minha moratória. Exatamente 3 anos hoje. Inclusive, o nosso querido Omar fez até um filmezinho de 10 minutos, a gente vai tentar passar aqui, antes da gente fechar, mas antes, eu queria que a nossa querida Cristiane viesse aqui e falasse rapidamente sobre meditação. A gente já fez isso outro dia, e a gente tem muitos, eu não diria preconceito, a gente tem uma ideia errada do que é fazer meditação. E isso que aconteceu com a Genoveva, se ela tivesse despertado aquele dia, fizesse a meditação, uma oração, estivesse num estado mental melhor, a situação dela de atendimento e acolhimento seria diferente, por favor. Boa noite. Eu queria só falar um pouquinho, a gente tem feito isso nas quintas-feiras, né? A gente, quando vê essas passagens de Jesus com essa serenidade, com essa presença de espírito ali, é tão confortante, é consolador saber que existe
paz, essa pausa num futuro para a gente. A gente sempre olha para Jesus como nosso modelo e guia, a gente quer seguir esse caminho. Mas o que eu faço agora para chegar nesse lugar, né? A gente tem uma coisa que vou fazer um paralelo assim da vida. A vida é uma música. O que é a música? Notas e pausas, né? Você arranja de um jeito que toca bonito. O que a gente vem fazendo é colocando tanta nota que falta pausa. Aí, nota. Aí vira uma campainha. Bem, não tem jeito. A proposta da meditação é exatamente a pausa. Quem é que pode meditar? Todo mundo que está respirando pode meditar. E que não estiver respirando, está meditando lá para a gente, né? Num outro ofício. E o que é a meditação? É essa pausa, para a sua música ficar mais leve, para a sua música ficar mais bonita, para tocar o seu coração, para tocar o coração do outro. E o que é a pausa? A minha pausa pode ser uma caminhada no bosque, num lugar tranquilo. A caminhada do outro pode ser jardinagem. A caminhada do outro pode ser cuidar de criança. A do outro, fechar o olho e ficar ali respirando, colorindo uma mandala num papel. A pausa, cada um vai buscar a sua. O que a gente faz aqui na quinta-feira é usar estratégias para mostrar, pode ser essa a sua pausa, pode ser essa, e cada um vai se identificar com uma. Enquanto a gente busca esse lugar de sentar e ficar lá 1 hora sentadinha, respirando, não precisa disso, cada um tem a sua pausa para fazer sua música bonita. Todo mundo pode meditar. É você estar em comunhão com aquela atividade que você está fazendo. Então, se você está ali, engajada naquela jardinagem ali, ou pescando, um tempo de pausa e não com o seu to-do list, você é meditating material, você pode meditar. Então, quem quiser meditar com a gente, é quinta-feira, no final do mês. Obrigada. Eu pedi para a Cristiane fazer para nós as vibrações da noite, e ela fazer de uma forma... Vocês estão ouvindo? Está tudo bem? Aqui o microfone. Aí a Cristiane vai voltar, quando a gente for fazer as vibrações, ela vai fazer a vibração para nós. Então, vocês querem assistir o filminho? Vamos lá? Vamos ver se funciona. Se funciona aqui direitinho. Podem apagar as luzes, por favor? Ok. Peraí. Não. Ok, vamos ver. Vamos ver. Por que não está aparecendo? É porque tem que arrastar aqui, olha. Olha só, tem que arrastar ali. Ok. Vai lá, então. Com efeito e tudo. Olá, eu sou Valdo Soares. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência quase morte de dezembro de 2016. Depois de uma parada cardíaca e somente fisicamente ressuscitado pela equipe de socorro, depois de quase 15 minutos com o coração parado e sem respiração. Graças ao empenho de companheiros de trabalho que faziam massagens cardíacas, a equipe de socorro então me levou para o hospital. Depois de 3 dias de coma, tinha grande chance de ter morte total, logo na entrada, ou parcial no final deste trabalho hospitalar. Mas, ao mesmo tempo, se desdobrava uma incrível e iluminada experiência de assistência espiritual, onde me foi possível retornar à vida totalmente recuperado e sem sequelas. O trabalho que apresentaremos é uma representação artística visual de Omar Jorel, através de nossa poesia documentária. Não há palavras para descrever sentimento, as vibrações, o visual, as imagens, de tudo o que ocorreu. Mas nos esforçamos a lhes passar uma ideia humilde, bem próxima dos fatos. Nossa mensagem de O Romper do Teto é inspirado na parábola do paralítico que queria encontrar-se com Jesus, mas os seus companheiros encontraram obstáculo ao chegar naquela habitação. E foi somente rompendo o teto que foi possível fazer aquele encontro
de redenção. O milagre não está no maravilhoso, no fato do paralítico ter recuperado os seus movimentos, a sua mobilidade. O grande milagre, a grande mensagem do Mestre é o amor. É esta a fraternidade, essa dedicação, as orações fervorosas, as assistências que fazemos uns aos outros. E esses amigos anônimos do plano espiritual que estão a nos cuidar o tempo todo. Todos nós somos um milagre e amados pelo Pai. Mas são essas orações fervorosas e os amigos da luz que estão a nos cuidar incessantemente para que essas ações de amor dos homens sejam atendidas por Deus de acordo com o destino que já mesmo nós preparamos. Mas essas moratórias que nos ocorrem são como edições que fazemos no filme de nossa vida. Algo aconteceu. Eu não sei o que. De repente tudo ficou tão escuro. Onde será que eu estou, meu Deus? E por quê? Alguma coisa está errada. Por que tanta escuridão? E esse silêncio? E esta repentina solidão? Oh, meu Deus, eu tenho muito o que perguntar, mas não vejo ninguém para responder. Sei que lá fora me dá uma impressão que eu não estou bem, mas aqui eu estou em outra dimensão. Alguém fechou a cortina, me parece, para manter a mansidão. Embora eu sinta estar dentro agora de uma cabine de cristal no alto, algo me diz que lá fora estou caído e em difícil situação. Corpo, espírito, presos por uma linha tão frágil que vai se rompendo. Esta é a sensação. Tenho medo, muito medo, mas eu preciso lutar. Este é o pensamento. Mas a pobreza da visão dá lugar ao sentimento. Olha só o que é isso. Sou agora invadido por tantas lágrimas calorosas. Estou sendo cuidado por luzes e o meu coração recebe o atendimento. Essas luzes silenciosamente fazem o que pode. Eu vejo que eu estou paralisado e vulnerável. Os amigos anônimos trabalham em mim como uma obra de arte. Eles estão aliviando uma tragédia que é irrevogável. Seus cuidados maternais suportam a frágil linha pendente para que este barco não se perca na corrente. Me vejo agora conduzido para outro ambiente, lutando contra o tempo, buscando um milagre para o que é evidente. Mas eles me dizem: calma, calma, muita calma. Deus está conosco. E neste vale de sombra, de morte e de medo, sinto agora, olha só, bolhas de amor penetrar pelas paredes, e estas preces de tantos corações me abraçam, rogativas caridosas que acalentam e confortam. Os trabalhadores da luz rompem agora o teto para a minha chance de redenção. Este é o momento, para que eu possa enxergar e novamente caminhar, que bata de novo o meu coração. Oh, mas a tarefa redentora requer trabalhos, e a vontade necessita a força da ação. Diante agora de maestros da sabedoria, minha missão é o foco. Focar na verdade,
focar no que significa a vida, quem eu sou e que eu quero na mais profunda honestidade. E o que acontece agora? Meu universo pessoal cai diante de tanta fatalidade, que sem o Cristo, a luta pela vida é simples vaidade. E refletindo em sua mensagem de cura inalterável, aquele que deseja salvar a sua vida, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As sombras agora se dissipavam como uma aceitação, mas o peso da resignação estava ainda insuportável. Foi a parte mais difícil de toda essa jornada, eu confesso. Conciliar que para viver é preciso morrer. A resignação é o mais árduo teste do ego de um ser, porque a alma quer crescer, mas não se renova sem sofrer. É o remédio amargo, a estrada apertada e o dar para receber. Mas se realmente quero ter os olhos para ver e pernas para caminhar, um coração para sentir e um futuro para me encontrar, seja então feita a sua vontade, meu Deus, e não a minha. Repentinamente estava agora banhado de luz em todo o redor. Oh, meu Deus, foi atendida a minha rogatória. De volta aonde parei, retornei ao corpo, intacto, mas com espírito endividado, tão endividado, com aqueles todos companheiros que me levantaram e me conduziram naquela jornada de moratória. O milagre não foi ter retornado, foi ter chegado na rota da verdade. Gratidão a este Mestre misericordioso que se revelou através de almas dedicadas. Que possamos todos ser ferramentas da caridade, do amor e da bondade. Pois não sabemos quando estaremos cegos, paralisados ou vivendo uma inverdade, mas sabemos que somente com amor, conhecimento e caridade, a humanidade poderá realmente viver a fraternidade. Traçamos com certeza o nosso próprio destino, mas sem a fé, a compaixão e a amizade, viveremos sempre vazios e no caminho da futilidade. Bata e a porta se abrirá. Romper-se-á o teto, se necessário, mas jamais desista. Não estamos abandonados. Seremos sempre, sempre, sempre amparados. Muita paz. Gratidão e vibrações para Jesus. Nós não somos merecedores, mas como nós vimos aqui, o conhecimento do Espiritismo na questão 730 faz uma grande diferença. Como o caso de Genoveva, que estava distraída, não pôde ser socorrida imediatamente. No nosso caso, como nós tínhamos uma oportunidade de trabalhar, de aprender, estudante dessa casa e procurando, a gente conquistou um pouquinho de conhecimento e vontade de entender melhor o Espiritismo, que o Espiritismo crescer na gente. Isso foi fundamental, aliado a todas as orações. A minha mensagem é que a gente não perca a oportunidade, não somente de fazer o autoconhecimento, mas que a gente busque, não só na casa espírita, mas em toda a doutrina espírita, a beleza que é. E quando chegar o nosso momento, que nós estejamos um pouquinho mais preparados. Muitíssimo obrigado, irmãos. Boa noite.